Noite. Então, nós vamos continuar com a nossa parte de doenças autoimunes, dia 7/4, terça-feira. São condições que ocorrem quando o sistema imunológico ataca e destrói os tecidos saudáveis do nosso corpo humano por engano, essas doenças autoimunes, né? Nessa imagem aqui, vocês vão ver, que as pessoas com lúpus, né, têm a dificuldade, né, de eliminar as células mortas do corpo, que contém os antígenos, que podem ser reconhecidos como corpo estranho, quando entram na circulação. Quando isso acontece, o corpo produz anticorpos para eliminá-los, mas ao invés dos antígenos serem destruídos, eles se ligam e formam uma nova estrutura de imunocomplexo. Esses imunocomplexos depositam nos órgãos e causam inflamações. Eles também ligam às células de defesa, mastócitos, leucócitos, neutrófilos, que pioram ainda mais a inflamação. Lembra quando vocês caem, batem o joelho, causam inflamação na articulação, uma dorzinha, tem que tomar anti-inflamatório? Então, é esse processo simplificado, mas no caso, essa doença é o lúpus eritematoso. Então, esse soldadinho de defesa aqui é o nosso sistema imunológico, né? Que ele vai defender o nosso organismo contra micro-organismos, patógenos. E com o sistema imunológico desregulado, o corpo passa a atacar as células do próprio corpo humano. E essa incidência de doenças autoimunes tem triplicado nos Estados Unidos nos últimos 50 anos. E a gente conhece mais de 100 mil tipos mais de 100 mil tipos de doenças autoimunes. Desculpa aí, faz uma ressalva aí, não é 100 mil não, é mais de 100 doenças autoimunes, que ela apresentam um amplo aspecto, podendo ser localizadas, afetando um órgão ou tecido específico, no caso do diabetes, mellitus tipo 1. Outro extremo pode ser o lúpus eritematoso, que eu citei na primeira slide, no qual é uma variedade de autocorpos dirigidos contra a cadeia do nosso DNA, as plaquetas, hemácias, complexos proteicos fosfolipídios, que resultam em lesões difusas pelo todo o corpo humano. Então, tem dois tipos de doença, né? A resposta imune normal, que o micro-organismo invasor cria no corpo anticorpos, os anticorpos são eliminados dos agentes invasores e o anticorpo nos protege contra novas invasões, então vai causar proteção. Agora, a doença autoimune, o sistema imunológico cria anticorpos contra as proteínas do corpo humano, esses anticorpos atacam os órgãos e tecidos e o resultado é a inflamação crônica ou danos dos tecidos celulares desse corpo humano. Aqui outra fotinha, né? Então, algumas doenças são o tireoide de Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerose múltiplas, asmas, doenças celíacas e eczema e psoríase. Nós temos muitos pacientes, vocês verão muitos pacientes nos hospitais com esses tipos de patologia e vários tipos de tratamento com medicamentos, né, anti-inflamatórios para resolver esse processo que eles estão patológicos. As causas normalmente são que os glóbulos brancos, leucócitos, são produzidos na medula óssea e encontrados no sangue. Ajudam a proteger o corpo contra substâncias invasoras e nocivas, como os antígenos. Por exemplo, os vírus, as bactérias, toxinas e células cancerígenas. Então, esses pessoalzinho complicadinho aqui, eles tentam adentrar o nosso organismo para causar algumas patologias, algumas doenças. E os leucócitos são partes fundamentais do sistema imunológico, cuja principal função é produzir, né, anticorpos que mantêm o corpo humano protegido das ações desses antígenos e também destruí-los. A pessoa saudável, deixa eu aproximar mais para vocês verem. Os leucócitos do sistema imunológico atacam os invasores dos antígenos. Já na doença autoimune, os leucócitos não conseguem distinguir os antígenos dos tecidos saudáveis e atacam até as células normais. Já com tratamento com medicamentos imunossupressores, essa atividade ou eficiência do sistema imunológico é reduzida. No caso dos leucócitos, célula normal e antígeno. Então, precisa-se de tratamento com imunossupressão, com esses medicamentos. Alguns órgãos específicos e sistêmicos. No cérebro pode ocasionar esclerose múltipla, a tireoide de Hashimoto ou doenças graves, nos músculos, miastenia graves, no estômago, anemia perniciosa, nas glândulas adrenais, doença de Addison, no pâncreas, pancreatite,
doença pancreatite autoimune e diabetes mellitus tipo 1, aquela diabetes da infância, dos anos iniciais, né, adolescência. Nos músculos pode ocasionar dermatomiosite, nos rins os lúpus, na pele esclerodermia, lúpus e na junta artrite reumatoide e artrite psoríaca. Aqui mais doencinhas, né? O lúpus, o vitiligo, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, hepatite autoimune, doença de Crohn, psoríase, tiroide, doença celíaca, artrite reativa e anemia perniciosa. Olha como que acontece no nosso corpo humano. Os sinos e boca são resfriados frequentes, sensibilidade a alguns tipos de alimento. O cérebro pode ocasionar algumas depressões, ansiedade, transtorno de déficit de atenção. Na pele, acne, irritação, eczema, psoríasis. No órgão da tireoide, doenças graves. No intestino, doenças no cólon, constipações, diarreia, intestino irritado. E nas glândulas adrenais pode causar fadiga. E nas juntas, artrite, reumatoide, fibromialgia e doenças de cabeça. Então, assim, o intestino, tudo começa no nosso cérebro, né? O intestino irritado afeta, e daí o intestino irritado vai afetar todo o corpo. No nosso livro tem esse quadro de doenças autoimunes, são a artrite reumatoide, que ela ataca as juntas, e os alvos são desconhecidos. O lúpus eritematoso sistêmico ataca os rins, as juntas e a pele, e o alvo é o DNA e nucleoproteínas. No diabetes tipo 1, ataca o pâncreas, que são responsáveis pelas células, os alvos são as células B. E o pênfigo ataca a pele e mucosa, e vários componentes da pele. Que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano, ele é responsável pela proteção das doenças, né? A primeira barreira. Lembra quando a gente começa a conversar muito, a gente está naquela fase, né? Higienização das mãos, uso do álcool em gel, diminuir micro-organismos da nossa pele. Então, assim, quando acontece de quebra dessa barreira, que é a da pele, e as doenças adentram, aí fica mais complicado ainda. Alguns diagnósticos das doenças autoimunes. O médico vai iniciar o processo de diagnóstico por meio de exames físicos, de uma série de perguntas sobre o tecido histórico médico da família ou do paciente. E depois solicitar alguns exames de sangue, né? Que variam de doença para doença, dependendo da causa específica. Então, vamos voltar aqui para vocês verem. Se for para verificar, eles vão pedir, né? Para vários exames, artrite reumatoide, lúpus, diabetes. Então, vai fazer um histórico investigativo desse paciente. E quando as doenças autoimunes são relacionadas à intolerância alimentar, então eles vão verificar a reatividade a metais, hipermeabilidade da mucosa intestinal, a vivência emocional e traumática, micro-organismo da flora intestinal. Vamos supor, psoríase, não está relacionado ao estresse também? Tá? Então, eles vão fazer um histórico acompanhado geral do paciente, a anamnese, né? Desde o histórico neurológico até o histórico em si, relacionado ao sistema gastroentérico. O tratamento varia de acordo com o tipo de doença, e nesse tratamento autoimune, que o paciente vai ter, que apresentou, vamos supor, hipotireoidismo, diabetes tipo 1, né? Qual que vai ser o objetivo da terapia, né? Que possui três objetivos, né? Reduzir os sintomas, controlar o processo autoimune e retomar o funcionamento normal do sistema imunológico, mantendo a capacidade natural do corpo humano proteger dos antígenos. Vamos supor, o que faz atacar a psoríase nele? São estresse, são doenças psicossociais, né? Alterações neurológicas, quando ele fica muito nervoso, começa a coçar muito a pele, a psoríase vem em grandes escalas no organismo, tem sido recorrentes, então vai fazer investigação. Os medicamentos mais usados para o tratamento das doenças autoimunes são o meticortem e prednisona.